Capítulo 171. Depois de sair da casa de Azik, Klein pegou uma carruagem pública de volta à rua Narciso. Ao abrir a porta de casa, de repente viu uma figura sentada na sala de jantar. Klein instintivamente apertou a bengala na mão, mas rapidamente percebeu o que estava acontecendo. Não era um ladrão, mas sua empregada, Bella. Bella estava focada em ler um jornal aberto sobre a mesa. Ela pulou em choque quando ouviu a porta se abrir, rapidamente se levantando e disse gaguejando: "E eu acabei de terminar as tarefas da manhã. Estava aí esperando a água ferver para poder comer um pouco de pão. Ainda não estou acostumado a ter uma empregada em casa." Klein zombou de si mesmo. Ele tirou o chapéu e assentiu. Ler é um bom hábito. Ser capaz de persistir na leitura, apesar da intensa carga de trabalho, é algo incentivado pela deusa. Ele usou o nome da deusa para o caso de Bella receber seu elogio como sarcasmo. Mas, na realidade, somente o Deus do conhecimento e da sabedoria colocaria tanta ênfase na leitura. Claro, todas as igrejas defendem a educação. Sim, já que ela tem cerca de 18 anos e acredita na deusa, o amor de Bella pela leitura deve ser influência de seus pais. Pais assim fariam a filha receber uma educação, desde que pudessem pagar. Mesmo que não possam pagar escolas públicas, há escolas gratuitas fornecidas pela igreja. No máximo, isso apenas atrasaria sua educação. Então, Bella não é analfabeta. Ela consegue entender as palavras e ler jornal, pensou Klein enquanto entrava na sala depois de colocar a bengala de lado. Ele tinha uma boa impressão de Bella. Mesmo sendo um pouco desajeitada e obviamente não acostumada à cozinha, ela demonstrava vontade em aprender. Bella abaixou as mãos e disse, envergonhada: "Eu não tive oportunidade de ler muitos jornais no passado. O senhorio não nos deixava usar jornais velhos para limpar as paredes. Olhei de relance quando peguei os jornais agora há pouco para limpar a mesa de café. Eu achei que era bastante interessante. Que dó! Quando transmigrei, jornais eram as coisas menos interessantes", pensou Klein com sarcasmo. Ele sorriu e tirou o relógio de bolso prateado do bolso. Depois de olhar a hora, ele disse: "Desde que você complete suas tarefas e as faça bem, estará livre para fazer o que quiser com o resto do seu tempo. Não precisa ficar tão nervosa. Claro, se estou conversando com Benson e Melissa, é melhor você ficar no seu quarto. Vou permitir que use a lâmpada lá dentro e leve alguns jornais velhos com você. Ah, por favor, bata na minha porta à 1 da tarde e depois prepare uma xícara de chá preto Cibe, 2 pedaços de pão branco macio, um pedaço de torrada de trigo e um pequeno prato de manteiga para mim." A fim de comemorar seu avanço para a sequência 8, Klein decidiu se mimar um pouco. Ele ia comer o pão branco antes de Benson, que planejava comer no fim de semana. "Bem, em breve comprarei mais 8 libras de pão. No futuro, faremos uma mudança em nosso prato básico, de pão de trigo para pão branco. Como um Beyonder sequência 8, meu salário semanal definitivamente aumentará." E pensar que o capitão não mencionou isso. Ele esqueceu de novo. Klein congelou por um momento e decidiu confirmar amanhã. "Tudo bem", respondeu Bella, surpresa e alegre. Depois disso, ela perguntou com um pouco de incerteza: "Senhor Klein, você quer dizer o chá preto Cibe usado para entreter convidados?" Ela o chamou pelo primeiro nome, já que Moretti poderia ser usado para se referir a qualquer membro da família. "Sim, esse será o meu chá habitual no futuro." Klein acenou com a mão e caminhou em direção às escadas. De repente, ele percebeu que estava em uma situação financeira decente depois de se tornar um palhaço. Isso ocorreu em parte porque não havia outras grandes despesas no momento.
Ele só precisava gastar 2 soli em transporte enquanto investigava as casas com chaminés vermelhas e os materiais que precisava comprar ocasionalmente. De qualquer maneira, os reembolsos poderiam ser feitos para o último. Além disso, havia uma soma de 300 libras na conta bancária anônima de Klein. Era importante entender que um ar de terras no campo custava apenas 5 a 6 soli e meio, o que era outra maneira de dizer que Klein podia comprar 920 a 1.200 ares de terras agrícolas, o que equivalia a 137 a 179 mol ao quadrado na terra. Além disso, essa quantia em dinheiro poderia permitir a Klein comprar uma casa na rua Narciso com contrato de 15 anos. Se eu converter todo esse dinheiro em terra, receberei de 23 a 31 libras por ano em aluguel. Não é ruim, mas não é necessário por enquanto. Vou deixar essas 300 libras para emergências. Tenho que encontrar uma oportunidade de contar a Benson e Melissa sobre meu verdadeiro salário semanal. Pensou Klein quando entrava no quarto. Depois de trancar a porta do quarto, Klein se sentou na beira da cama e começou a cogitar. Ele queria usar esse método para controlar lentamente os poderes de sua poção. Ele foi muito cuidadoso e cauteloso. Ele não dava muita importância ao termo perder o controle, até ver o punidor a mandato que havia perdido o controle. Claro, ele não conhecia esse punidor a mandato pessoalmente. Também não sabia o que havia acontecido com ele. Ele subconscientemente o considerava uma anomalia, um caso raro. Era como se uma pessoa comum fizesse comentários sobre um assassinato que viu no noticiário antes de esquecê-lo completamente. Mas o que aconteceu com o velho Neil abalou profundamente Klein. Isso o fez perceber muito claramente que perder o controle era sempre uma possibilidade, algo que estaria sempre à espreita. A perda de controle pode acontecer de maneiras que ele nunca havia pensado. Essa foi com certeza uma lição sangrenta. Klein terminou sua cogitação e murmurou para si mesmo enquanto abria os olhos. Ele sonhou com aquela cena muitas vezes nos últimos dias, acordando de susto no processo e se encontrando encharcado de suor frio. Ele não estava apenas lamentando a morte do velho Neil, mas também preocupado com seu futuro. Se ele não tivesse cogitação para ajudá-lo a dormir, acreditava que no futuro haveria muitas noites sem dormir. Além de digerir a poção, também tenho que tentar o meu melhor para controlar minhas emoções e desejos. Tenho que mantê-los dentro de níveis razoáveis e não ser consumido por eles. Klein exalou e se deitou, adormecendo rapidamente. No dia em que o velho Neil faleceu, as ações e palavras de Dan o tocaram bastante. Isso o fez avaliar criticamente as responsabilidades de um falcão noturno pela primeira vez, e o fez querer assumir suas responsabilidades e ajudar seu capitão e colegas de equipe. Então, ele não pretendia desperdiçar a tarde. Ele iria continuar suas lições de combate. 3 da tarde, em um campo de treinamento bruto. Galvin, loiro com corte militar, franziu as sobrancelhas ao testemunhar Klein lentamente se familiarizando com os movimentos, passando dos movimentos de um iniciante decente aos movimentos de um aprendiz de cavaleiro que vinha praticando há 6 meses. Tudo isso aconteceu no curto tempo de 40 minutos. Ele pediu para Klein parar e o avaliou. Ele não pôde deixar de perguntar: o que aconteceu? Klein já tinha inventado uma desculpa. Ele estava preparado para atribuir seu desempenho à pesquisa científica quando Galvin acrescentou: você não precisa responder se for inconveniente. Parece que houve alguma comunicação entre o departamento de polícia e Galvin. Faz sentido. Ele tem que treinar Beyonders ocasionalmente, então como poderia não saber? Klein deu um suspiro de alívio. Ele sorriu e disse: professor, quanto tempo você acha que precisarei antes de poder participar de um combate real? Galvin cruzou os braços e olhou seriamente para Klein.
Ele respondeu com uma voz rouca. 2 ou 3 dias, mas isso não basta. Ele explicou, como se pensasse. Ser capaz de participar de combates reais não é o mesmo que ser bom em lutar. O último levaria mais 2 a 3 semanas. Além disso, você precisa dominar as armas que pode levar consigo, por exemplo, uma bengala, chicotes, punhais e baionetas. Ainda há tantas a aprender? Klein ficou pasmo. Galvin lançou seu olhar experiente para ele. Lembre-se, cada gota de suor que você derrama aqui pode salvar sua vida no futuro. Sim, mestre, Klein se animou e respondeu. No domingo de manhã, Klein entrou na companhia de segurança Blackjorn e bateu na porta do escritório do capitão. Dan Smith olhou para cima como se estivesse esperando por isso. Esqueci de informá-lo ontem. Sua posição no departamento de polícia passou de inspetor probatório para inspetor agora que você avançou para a sequência 8. Vou pedir que emitam os documentos e dragonas apropriados o mais rápido possível. Seu salário semanal também aumentará de 6 para 10 libras. A igreja e o departamento de polícia arcarão com cada metade do seu salário. Esse salário é o nível de um falcão noturno experiente, é claro, quero dizer um falcão noturno experiente de sequência 9. Capitão, você está seguindo o script errado? Klein ficou surpreso ao ouvir o capitão. Suas sobrancelhas relaxaram e ele sorriu. É mais do que eu imaginava. Ele pensou que seu salário semanal aumentaria para 8 libras. Dan levantou a xícara de café e tomou um gole. O aumento de salário para falcões noturnos depende primeiramente de anos de serviço, segundo de contribuição e terceiro do nível de seu trabalho. O terceiro critério é frequentemente altamente correlacionado com suas contribuições. Certo, sem nenhuma contribuição, mesmo que alguém digerisse sua poção, seriam incapazes de solicitar a fórmula e os materiais. Klein assentiu, pensativo. Um salário semanal de 10 libras, junto com bônus, significaria um salário anual de cerca de 540 libras. Como ele não precisava pagar impostos, esse salário era bastante alto na faixa de renda média, um pouco abaixo das ocupações desejáveis, como advogados conceituados, arquitetos famosos, cirurgiões experientes e funcionários do governo. Até o vice-presidente da tesouraria do Reino Loen ganhava apenas 700 libras por ano antes dos impostos. Isso significa no máximo 640 libras após impostos, provavelmente menos. Segundo os jornais, uma casa decente em Backlund no Burgo Houston custa apenas cerca de 2.500 libras. Com Benson, Melissa e minhas despesas atuais, poderíamos comprar uma em 7 ou 8 anos. Ser capaz de comprar um bangalô na área central da capital em apenas 7 ou 8 anos apenas com meus próprios esforços, esse salário me deixa realmente feliz. Klein levantou e se despediu. Ele caminhou rapidamente para o subterrâneo para tomar lugar em seu turno no portão Chanes. Antes das 10, ele ouviu de repente alguém se aproximar do portão Chanes. Logo depois, Dan apareceu na porta. Há um caso que requer sua ajuda. Um incidente envolvendo Beyonders? Perguntou Klein instintivamente. Não, um representante parlamentar desta cidade, Sr. Maynard, foi encontrado morto em sua casa. O departamento de polícia de Tingen está sob enorme pressão e quer que usemos um ritual de mediunidade para ajudá-los a identificar o assassino. Atualmente, você é a única pessoa na equipe que pode fazer isso, explicou Dan. Então ele acrescentou: a Catedral Sagrada enviará um espreitador de mistérios para nossa equipe na próxima semana. Na verdade, deveria ter sido feito há muito tempo, mas você se juntou e escolheu ser um vidente. Notas: 1. Unidade de medida de terra da China que varia de acordo com a localização.
mas geralmente é de 666,5 metros quadrados. 2. Uma unidade de medida histórica métrica, igual a 100 metros quadrados. Ponto.